Sou Peterson Cripa da Silva, neto do Alberto Cripa, filho do Joelson e da Viviane. Nasci em Laguna, foi nessa terra que criei minha família e é aqui que quero viver. A grande referência que eu tenho na minha vida pessoal é o meu avô. Cresci escutando muita coisa interessante da vida do meu avô. Eu tinha 14 anos quando ele veio a falecer, mas até hoje é incrível o que as pessoas me contam sobre quando ele foi prefeito aqui da cidade. O Alberto, para mim, é um prazer falar, porque é só coisas boas que a gente tem para dizer. E ele era uma pessoa assim que ele se dava com todo mundo, ele era querido por todos. As pessoas ainda falando, seu Alberto, por causa dele eu tenho a minha casa, porque ele me incentivou a ter. O Preto hoje tem o sangue da política por causa dele, que ele era, né? O meu pai é um figuraça, né? Meu pai foi uma das pessoas mais engraçadas que eu conheci. As pessoas dizem que eu sou muito parecido com ele, de fisionomia e também do jeito de ser. Meu pai era um cara muito leve, um jogador de futebol como ninguém. O Joelson, ele era um cara fantástico no futebol. Ele era um ótimo jogador, ele sabia, na hora da vitória, na hora da derrota, como lidar com esse momento, pela grandiosidade moral que ele tinha, né? E de repente a gente vê o Preto como uma alternativa de vida, um crescimento, né? Moral, um crescimento de ideais. Ele traz isso já pela educação que teve dos pais, tanto da mãe quanto do pai. Falar da minha mãe, da Viviane, é algo incrível também. Minha mãe guerreira, mãe de 4 filhos, morando na capital, teve que tocar a vida conosco junto. E ela foi uma pessoa que venceu na vida. Ela se formou na faculdade em ciências políticas, ela se formou em técnica de enfermagem, mas foi dentro do trabalho de coordenadoria, da implantação do SAMU em Santa Catarina, que eu tenho o maior orgulho da minha mãe. Hoje o SAMU em Santa Catarina é realidade, graças ao trabalho que a minha mãe fez. Ela que implementou cada SAMU em cada município no início. E vocês podem ter certeza que eu me orgulho demais pelo que a minha mãe fez. A Viviane se despojava de tudo que tinha para poder atender uma pessoa necessitada. Não tinha tempo ruim para ela. A Viviane foi embora, mas deixou um legado muito grande. Deixou os 4 filhos e entre esses 4 tem um tesouro. E esse tesouro ele veio com aquela essência do avô, da mãe. E ele, além de ele ser uma pessoa, estou falando do Preto Cripa, que eu adoro esse menino desde que era criança. Ele, além de ser uma pessoa bastante carinhosa, bastante dedicada, ele procura sempre estar fazendo bem para alguém. Então eu penso isso aí vem de lá, da mãe, principalmente da mãe, né? Porque ele era muito apegado à mãe dele. E hoje eu penso, ele vai, se Deus quiser, com a cabeça que ele tem, ele vai renovar a nossa laguna. Se Deus quiser, ele vai. Ele vai renovar essa laguna e nós vamos ter dias bem legais. E apesar de os meus pais terem separado quando eu era muito pequeno, muito criança, só tinha 6 anos, nunca me faltou amor, nunca me faltou carinho. E a família que poderia ter diminuído, ela só cresceu. Porque meu pai e a minha mãe conheceram pessoas maravilhosas. Meu pai casou com a Ana, minha mãe casou com o Rampinelli. E até hoje, mesmo com o falecimento dos meus pais, a gente tem uma convivência familiar muito bacana e a gente quer e vai levar isso para o resto das nossas vidas. O Preto é um homem muito sério, muito comprometido em tudo que ele faz e muito dedicado. E não seria diferente da nossa família. Ele é um pai dedicado, um esposo dedicado e ao mesmo tempo é um pai que é brincalhão, entra no mundo dos filhos, é amoroso, é atencioso. Muitas pessoas me questionam se eu apoio o Preto nessa vida pública, nessa carreira que ele escolheu, e eu sempre respondo essas pessoas com uma pergunta: como não apoiá-lo, né? Uma pessoa que eu vejo potencial, que eu vejo a dedicação, que eu vejo que nasceu para isso. O Preto nasceu com dom para a vida pública, para servir o próximo. Ele tem ideias execuíveis, tem ideias que vão transformar, sem sombra de dúvida, essa cidade. Em meio ao turbilhão de coisas que sempre foi a minha vida, eu agradeço sempre a família que eu tenho e o que os meus pais e meus avós me passaram de caráter e educação. É isso que eu penso todos os dias. Não posso jamais decepcionar essas pessoas e toda a nossa história.